Fala galera que acompanha o canal Hidroponia Amadora, tudo bem? Então nesse vídeo de hoje vou responder mais algumas perguntas dos nossos inscritos e também do pessoal do grupo lá do WhatsApp. Então antes de iniciar o vídeo, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. No cantinho direito aqui do seu monitor tem uma foto minha. Quando você arrasta o mouse ali para cima, aparece logo do lado o botão inscrever-se. Ou então se você descer um pouquinho aí na sua tela, vai ter um botão vermelhinho escrito inscrever-se. Clica lá que você se inscreve no canal, recebe nossas atualizações e principalmente dá uma força muito grande para que eu consiga continuar a produzir os vídeos aí com qualidade, né, com conhecimento, com tudo de bom que a gente tem para compartilhar com vocês aí, hidroponistas amadores do Brasil e do mundo também, né? Os nossos vídeos estão sendo vistos em muitos lugares do mundo. Eu estava dando uma olhadinha essa semana no YouTube, lá nas análises, né? Nos gráficos que o YouTube produz para nós, e muito interessante, Portugal, Japão, Estados Unidos, Canadá, né? Então vários lugares os vídeos também estão sendo vistos, e eu acho muito interessante isso, é muito legal esse compartilhamento de conhecimento que a internet proporciona para a gente. Mas vamos lá, como eu falei, os vídeos de resposta aos inscritos não tem a vinheta, eu já vou partir direto aí para o nosso assunto de hoje. Então, o assunto de hoje, gente, na verdade, são novamente a condutividade elétrica e o TDS, né, que é o total de sólidos dissolvidos. Vai ficar um vídeo um pouco teórico, né, não vai ser tanta prática. Tem um vídeo nosso que fala sobre condutividade elétrica na parte prática mesmo, né, eu vou deixar aí, vai ser o primeiro vídeo da descrição aí, no link para você poder clicar, tá? E aí você pode visualizar o vídeo sobre condutividade elétrica na prática, né? Tirando uma amostra da solução, fazendo as medições em ppm, em condutividade elétrica, né? Em milisiemens ou em microsiemens, vai depender do teu aparelho aí. Mas a dúvida da galera é como fazer as conversões de ppm para milisiemens ou de microsiemens para milisiemens. Então, gente, no mercado existem vários aparelhos para você medir condutividade elétrica ou o TDS, né, que é o total de sólidos dissolvidos. Então, existem tabelas de conversão, existe na internet site que faz a conversão automática, você coloca lá o valor em ppm, ele te dá o valor em milisiemens, né? Mas aí, Fábio, o que é o ideal, né? Eu vou tentar passar para vocês aqui um pouco desse conhecimento, né? Mostrar para vocês aí que não é tão difícil assim, tá? Mas tem alguns cuidados que são interessantes a gente ter para você poder controlar melhor a condutividade, né? A riqueza de nutrientes que tem na sua solução, tá bom? Então, como eu só tenho esses dois aparelhos, né? Eu tenho esse aparelho aqui que mede a condutividade elétrica em milisiemens, tá vendo? ms, tá? E eu tenho esse outro aparelho aqui que mede o TDS, tá? Em partes por milhão, em ppm, tá bom? Eu não tenho outros aparelhos, né? Eu nunca comprei outros aparelhos, tá bom? Então eu sei que no mercado tem aparelhos que medem microsiemens, em US, né? Tem aparelhos que medem o ppm, aí lá no cantinho do aparelho tem vezes 10, aí todo mundo fica embaralhado, por que é vezes 10, e agora o que eu faço? Não sei o que fazer, não sei como controlar. Aí vira e mexe, rola essa discussão lá no grupo de hidroponia lá do WhatsApp, aí aquele monte de mensagem, meu Deus, como é que eu faço a conversão? Aí um joga uma tabela lá para ajudar o pessoal a converter, aí as pessoas não entendem como é que faz a tabela, como é que converte, aí pega o aparelho, aí tira um monte de foto do aparelho, esse meu aparelho aqui como é que faz e tal. Aí toda vez que entra alguém novo no grupo, surge a mesma discussão, gente, como é que eu faço para converter e tal. Então esse vídeo de hoje é para ajudar vocês nessa conversão e para tirar a maioria das dúvidas do pessoal. E sempre quando surgir uma dúvida, falar, vê o vídeo lá do Fábio do canal Hidroponia Amadora sobre a conversão do ppm para TDS, tá? TDS para ppm, ppm para TDS. A conversão do ppm para milisiemens, do milisiemens para ppm, microsiemens para milisiemens, né? Para a gente não se perder mais aí nessas conversões, tá bom? Porque, lembrando, e é sempre bom lembrar, que a condutividade elétrica, gente, né, a quantidade de sais dissolvidos na solução é o coração da hidroponia, né? Então, uma condutividade elétrica mal regulada, muito alta ou muito baixa,
vai fazer com que a sua planta sofra e vai exibindo alguns sintomas. Ou ela cresce pouco, né? Ou ela vai queimar a borda, ou ela vai queimar as folhas novas que estão nascendo, né? Então, tudo isso aí é interessante a gente dar uma controlada para as nossas verduras crescerem aí bem legais, tá bom? Mas sem enrolação, vamos partir aí para a parte teórica, mas eu vou colocar algumas fotos. Como eu não tenho todos os aparelhos, eu vou colocar fotos de aparelhos dos mais usados aí na internet, sem propaganda, tá, gente? Não é propaganda de nenhuma marca, não. Tá? É só para vocês verem que esses aparelhos têm medições de forma diferente e como você transformar tudo em milisiemens, que é a parte mais fácil aí para a gente poder controlar a condutividade da nossa solução. Lembrando que, antes da gente ir, lembrando que a condutividade elétrica para a maioria das folhosas, né, e principalmente a alface, né, que é o que mais se produz aí em hidroponia, é entre 1.3 e 1.6 milisiemens, tá? 1.3, 1,3, né, a 1,6 milisiemens, tá bom? Então, quanto mais quente, né, estiver o dia, a evaporação das plantas vai ser maior, você tem que deixar a condutividade elétrica um pouco mais baixa, né, mais próximo de 1.3. Se o dia estiver mais ameno, um pouco mais frio e tal, você pode deixar que a solução concentre um pouco mais, chegar aí a 1.6, que não vai ter problema nenhum, tá bom? É claro que, como sempre digo, hidroponia não tem receita de bolo. Cada um faz de um jeito, dá certo para uns, não dá certo para outros. Então, testar e ver como que a planta se comporta, como que o sistema vai se comportar. Mas não custa nada a gente dar algumas dicas, tá bom? Então vamos lá para a parte teórica, né, que eu vou mostrar aí as fotos dos aparelhos, vou mostrar a tabela de conversão, o arquivinho do Word que eu fiz rápido para o pessoal lá do grupo, só mostrando assim basicamente mais ou menos como se converte uma coisa para outra, para vocês verem que não é tão difícil assim e vale a pena a gente controlar direitinho. Valeu? Vamos lá. Então, gente, aqui mostrando para vocês agora esse arquivinho que eu fiz em PDF do pessoal lá do grupo de hidroponia. Então, aqui ó, medição de condutividade elétrica ou TDS, certo? Condutividade elétrica resume, né, abrevia com EC ou CE, e o TDS, o total de sólidos dissolvidos, também é uma sigla em inglês, tá bom? Então, ó, a condutividade elétrica ela pode ser expressa no aparelho em milisiemens ou em microsiemens, tá bom? Então, os aparelhos que medem condutividade elétrica, tá? Eles medem milisiemens ou microsiemens. Quem mede em ppm é o aparelho que mede em TDS, né, com o total de sólidos dissolvidos. Então, o aparelho que mede condutividade elétrica, ele vai medir em milisiemens ou em microsiemens, tá bom? E o aparelho que mede o TDS, ele vai te dar o valor em ppm, partes por milhão, tá bom? Aí, só uma primeira, né, uma taxazinha de conversão aqui, ó. 1 milisiemens, ou seja, um M minúsculo com S maiúsculo, S é o Siemens e o mili, certo? É igual a 1000 microsiemens, tá bom? Então, ó, 1 milisiemens é igual a 1000 microsiemens, tá bom? Então, se o aparelho te der em microsiemens e você quiser transformar para milisiemens, certo? Você vai ter que dividir por 1000, tá bom? Vamos lá. A maioria dos aparelhos que medem a condutividade elétrica expressam o valor em milisiemens, como é o meu aparelho aqui, tá? Ele me dá o valor em milisiemens. Mas você poderá encontrar alguns que medem microsiemens, né? Que tem essa vogalzinha aqui, né, grega. Ou ainda em microsiemens vezes 10. Por que isso, gente? É economia mesmo de fabricação, né? Então, se ele te der em microsiemens, geralmente na maioria das vezes, vai dar um valor acima de 1000, que tem 4 algarismos. Então, para ele fazer um aparelho menor, com um visor menor, né, e com os números maiores, o que ele faz? Ele coloca 3 algarismos, né, 3 dígitos, e multiplica por 10. Que aí ele vai, né, toda vez que der mais de 1000, ele aparece lá no visorzinho dele no cantinho vezes 10 e aparece embaixo ali no visor, né, 100, 200, 300, né? Então vezes 10 vai dar 3000, né? Tá bom? Então só para a gente ter essa ideia aí. Por que eu apareço esse vezes 10 lá? Exatamente porque se der qualquer valor acima de 1000,
ele não precisa te dar mais um dígito, ele coloca só o vezes 10 ali. Para economia mesmo, tá, gente? Lembrando que nós vivemos no mundo capitalista. Os aparelhos que medem o TDS expressam o valor em ppm, como eu já falei, parte por milhão. E o cálculo que eu utilizo aqui, gente, que eu pesquisei em várias fontes, tabelas de conversão, conversei com amigos, professores, né, de hidroponia, de agricultura, né, de engenheiros agrônomos e tal, e o que eu cheguei ao consenso de que grande parte das pessoas utiliza, e o que a maioria me falou, é essa formulazinha aqui, né? Então, quando eu tenho um aparelho que mede em ppm, né, que mede o TDS em ppm, e eu quero transformar esse ppm, esse valor de ppm para milisiemens, ou seja, eu quero transformar ele para eu saber qual é a condutividade elétrica, ao invés do TDS, eu utilizo essa formulazinha aqui. Então, é o valor que vai dar lá no meu aparelho, no ppm, né? Então, tirei uma amostra da água, coloquei o meu aparelhinho lá de ppm na água, né? Sei lá, deu 500, vamos dizer assim, né? Como eu coloquei no exemplo aqui embaixo. Então, eu multiplico esse valor por 2 primeiro, né? Que no caso aqui ó, vai dar 1000, como está aqui embaixo, vai dar 1000. E divido por 1000 depois, certo? Ele vai me dar o valor em milisiemens, tá bom? Então, ó, se eu tiver 500 ppm lá medindo no meu aparelho, usando essa fórmula aqui, eu vou saber que a minha solução está com 1 milisiemens de condutividade elétrica. Como eu falei anteriormente, a condutividade elétrica para alface, que a maioria das pessoas usa, os produtores usa, é entre 1.3 e 1.6. Então, como aqui está somente 1, então eu chego à conclusão de que se eu tiver 500 ppm na minha solução, essa não é uma condutividade elétrica boa para a produção de alface. Eu teria que aumentar um pouquinho mais, né, colocar um pouquinho mais de fertilizante, adubo, aquele nutriente, né, em pozinho que a gente compra na internet. Eu teria que colocar um pouquinho mais para chegar pelo menos em 1.3. Né? Então vamos continuar aqui. Aí aqui embaixo eu coloquei uma tabelinha de conversão de valores, só para vocês terem uma ideia, mais ou menos, usando como exemplo a alface, que é o que mais o pessoal produz. Tá? Lembrando que para outras culturas você vai ter diferentes taxas aqui de condutividade elétrica e de TDS, tá bom? Mas para a alface, que é o mais utilizado, coloquei o exemplo aqui por ser mais simples, tá bom? Vou utilizar essas tabelinhas de conversão aqui para vocês terem uma ideia, tá bom? Então, ó, a cultura é alface, então, ó, se o seu aparelho mede a condutividade elétrica em milisiemens, como eu já falei anteriormente, ó, vai ficar entre 1.3 e 1.6. Né? Deve ficar entre 1.3 e 1.6. Se o seu aparelho mede em microsiemens, né, existe aparelho que mede em microsiemens, em US, né, aparece o US lá, tá bom? E não tem aquele vezes 10, né? É um aparelho que lá no visor tem 4 dígitos, tá bom? Ele vai ter que ficar entre 1.300 e 1.600. Por quê? 1 milisiemens, né? 1 milisiemens é igual a 1000 microsiemens, tá bom? Então, ó, dividindo isso aqui por 1000, vai ficar 1,3 e 1,6, tá bom? Se o seu aparelho mede em microsiemens, né, tem esse Uzinho aqui na frente, e lá no cantinho do aparelho aparece vezes 10, né, vai ficar nessa faixa aqui, ó, 130 e 160. Por quê? 130 microsiemens vezes 10 dá 1.300, igual o outro aparelho aqui que tem 4 dígitos. Que dividido por 1000, porque 1 milisiemens é 1000 microsiemens, vai dar 1.3, tá bom? Bem simples assim para vocês poderem entender e não ficar mais dúvida nenhuma, tá? E se for medir em ppm, né, os aparelhinhos que medem ppm são os aparelhinhos mais em conta, né, que tem no mercado. A maioria das pessoas que fazem hidroponia amadora, né, hidroponia caseira, né, não é nada comercial, utilizam esse aparelho de ppm por ele ser mais barato. Tudo bem, não tem problema. Tá? Então, utilizando aquele cálculo lá de cima, né, você vai chegar aqui ó, em 650 ppm. Utilizando esse cálculo aqui, ó, você vai chegar à conclusão de que você vai ter uma condutividade elétrica de 1.3.
Por quê? 650 vezes 2 dá 1.300, dividido por 1.000 dá 1,3. E o 800, a mesma coisa. 800 vezes 2 dá 1.600, dividido por 1.000 dá 1,6. Tá? Então, gente, ó, aí deixei aqui uma legendazinha aqui para vocês saberem, né, que ms é milisiemens, esse US aqui é microsiemens, TDS, total de sólido dissolvido, CE ou SE, condutividade elétrica, e o ppm, parte por milhão, tá bom? Só para não ficar mais nenhuma dúvida aí.